Então, ora a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão de Geek Magazine. Hoje temos connosco aqui uns convidados especiais que fazem parte do Festival Animagoria, a Catarina, a Marta e o Luís. Pedro. Ah, raios. Começo logo a pôr a pata na poça. Muito bem-vindos aqui ao Geek Magazine. Para quem não sabe, o Geek Magazine é uma rúbrica de âmbito cultural entre a página Capítulo M e a FNAC, aí que temos sessões mensais, uma vez na FNAC de Faro e outra vez na FNAC da Guia. Tentamos fazer segunda, quarta-feira do mês em Faro e a quarta-feira do mês na Guia. Hoje é segunda, excepcionalmente temos sessão de Geek Magazine. Primeiro que tudo, muito obrigado por terem aceitado o convite e por estarem aqui hoje nesta sessão de Geek Magazine. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigada Nós pelo é que convite. agradecemos. E para começarmos, vou pedir que cada um de vocês se apresente e diga o que é que faz e como é que a vida vos trouxe até ao Festival Animagoria. Um bocadinho assim. Depois já entramos festival adentro. Ok, começo? Então, obrigada mais uma vez pelo convite generoso. É sempre muito bom ter espaço para falar sobre a Animagoria, que é um projeto que nos é muito querido e especial. Eu chamo-me Catarina Gil, eu sou natural de Faro, licenciei-me em Ciências da Comunicação na Universidade do Algarve. Sempre fui apaixonada por cinema de animação, mas nunca imaginei que fosse possível profissionalizar-me na área. Entretanto, fui estudar para Lisboa, continuei em Ciências da Comunicação, com especialização em cinema, sempre a tender mais para o cinema, mas não em particular para a animação, embora gostasse muito da área. Só que fui fazendo pequenos cursos, semestres em cinema de animação. Na altura, a ideia da animagoria ainda era muito distante, mas a determinada altura, já tendo começado a trabalhar em animação, como animadora, pintora, fazendo pequenos trabalhos na área, um dia, a almoçar com o meu pai e com a minha avó, pensei, inspirada por grandes festivais de cinema de animação portugueses como o Cineanima em Espinho e a Monstra em Lisboa, pensei por que não criar algo não semelhante, não a essa escala, mas algo mais pequenino, mais familiar, que pudesse trazer cinema de animação ao Algarve e criar esse espaço de celebração de uma arte que acho que é tão bonita, tão poética e que pode ser tão impactante. E a partir dessa ideia e também com um grande incentivo do meu pai, conseguimos criar a primeira animagoria há 4 anos atrás, uma mostra seguida de um debate numa manhã na Universidade do Algarve, e a partir daí decidimos continuar. Sim. Olá, obrigada pelo convite. O meu nome é Marta Ribeiro, sou artista conceptual e realizadora. Eu sou do Porto e licenciei-me na Universidade de Faro, na Universidade da Penha, em animação. Eu já sabia que, desde pequenina, que queria entrar no mundo da animação, não sabia como, mas lá encontrei o meu caminho. E a minha relação com a Animagoria foi exatamente há 2 anos. Eu co-realizei um filme de estudante, A Semente que Palpita, com mais 3 colegas e fui convidada exatamente pela Catarina para a Animagoria e tivemos uma conversa muito bonita, muito profunda sobre a animação e o processo e pronto. E a partir daí surgiu exatamente o convite para me integrar na Animagoria e foi com todo o prazer e carinho que me juntei à família. É isso. E o Pedro? Ora, o meu nome é. Acertei. Exato, correto. O meu nome é Pedro Leitão. E de forma de contraste, a minha área até nem é das artes, eu sou biólogo marinho, curiosamente. Acabei por me juntar ao projeto e à Animagoria muito por causa da Catarina Gil, mas também porque eu desde muito cedo tive a sorte de ter cinema muito cedo, ou seja, ainda a partir do quinto, sexto ano, na escola onde eu estava em Faro, nós tínhamos a possibilidade de, em vez de música, escolhermos cinema.
E portanto seriam cerca de metade do terceiro ciclo com cinema. E a partir daí eu pude ver de uma idade logo desde muito cedo filmes, filmes autorais, comerciais, portugueses, internacionais, uh, ainda antes do secundário, o que é uma vantagem, ou uma vantagem muito grande, ou um conhecimento que, regra geral, não existe no segundo e terceiro ciclo. E a partir daí ficou-me então esse bichinho do cinema, desde aí, e fiquei sempre com o contacto e com uma grande paixão também pelo cinema de animação. Quando a Catarina começou o Festival de Animagoria, inicialmente uma pequena sessão, depois comecei a ajudar na parte de produção, portanto, toda a parte que envolve depois os contactos e as parcerias e toda essa parte. Comecei também a querer fazer e a querer participar. E foi assim que também acabei por. Assim que entrei, depois já não voltei atrás e fiquei. Então, falámos um pouco, falaram no vosso percurso profissional e na parte da animação. Ahm, Como é que funciona um filme de animação? Como é que é produzido? É uma questão complexa. Ahm, Falando de curtas-metragens de animação, que aqui em Portugal já se começaram a produzir longas-metragens. Aliás, há 2 anos saíram as 2 primeiras longas-metragens de animação portuguesas, A Naiola e Os Demónios do Meu Avô. Tive o grande privilégio de trabalhar na Naiola, que é um filme do José Miguel Ribeiro, mas essencialmente em Portugal produzem-se curtas-metragens de animação de autor, também se faz cinema de animação, mais séries que são mais comerciais, mas ainda assim eu diria que a essência da animação nacional neste momento são as curtas-metragens. E o processo de produção de uma curta-metragem, bem, envolve aqui vários fatores a nível profissional. Portanto, há a parte da pré-produção, que é quando se começa a pensar na ideia, depois no estilo gráfico se quer, construir candidaturas, por exemplo, para o ICA, o Instituto de Cinema e do Audiovisual, para conseguir financiamento para depois efetivar a produção desse projeto. Isso é uma ajuda necessária e essencial para que muitos projetos consigam ver a luz do dia. Depois há a fase, dita assim de forma muito superficial, depois há a fase de produção mais artística. Sim, a produção, animação, produção de cenários e depois temos a fase exatamente de pós-produção. Sim. Pronto, que é compositing, montagem, edição, cor, luz. Na parte, desculpa, na parte de produção é isso, há uma série de equipas que entra em ação, a animação, a pintura, o cleaning, que é deixar as linhas mais direitinhas. Por norma é um trabalho coletivo, na Sim. realidade envolve sempre uma equipa e pronto, e lá está, é como tu dizes, a maior parte dos estúdios procuram financiamento do ICA e pronto, profissionalmente vão buscar exatamente essa fonte, mas devagarinho também vamos construindo também uma indústria, não é? Para depois Sim. conseguirmos fazer mais filmes e séries. Pois que todo o cinema de animação, e seja a animação não só em cinema, mas em séries, em o próprio desenho animado que nos entra pelas televisões adentro, na nossa casa, e que nós vivemos com ele, chega-nos o trabalho final e eu falo para mim, eu tinha e tenho zero noção de como é que tudo aquilo é construído, não é? Eu também sou fã de animes e leio muitas vezes o manga e às vezes há painéis que são iguais e conseguimos ver exatamente aquela cena e perceber como é que se transforma aquele preto e branco, aquela imagem estática depois na parte animada. Acho que é uma ciência incrível. Mas é impressionante, porque, por exemplo, uma curta-metragem de animação pode ter, por exemplo, uma curta-metragem de 10 minutos, por vezes pode levar 3, 4 anos a fazer, para de repente vermos 10 minutos no ecrã, mas aqueles 10 minutos
são muitos anos de trabalho, são muitas pessoas, uma grande equipa. Por exemplo, falava-te há pouco das longas-metragens. A Naiola tem cerca de 1h20, demorou 8 anos a ser concluída. Não tem de levar tanto tempo, mas pode levar este tempo e regra geral, demora alguns anos. Um filme de animação requer muito, muito tempo, muita dedicação, é muito exigente, é um trabalho exigente. Sim, porque é muita animação. Temos a animação, pronto, há umas feitas a 3D, outras que são a 2D. E eu suponho, e vocês vão dizer, Miguel, estás errado, que nas 2D, como trabalhamos, se calhar, frame a frame, o artista tem que trabalhar os frames todos. É um trabalhinho. Mas, desculpa, mas Sim. também há vários tipos de animação. Por norma, nós, neste caso, trabalhamos em animação tradigital, que é desenho a desenho, como tu dizes, frame a frame. É, de certa forma, imitar o tradicional, mas num meio digital. Depois também tens outra técnica de animação, que é com animação de puppet animation, com rigging, que já é um tipo de animação mais comercial, que é usado nas indústrias para séries, que já tem um esqueleto e tu animas frame a frame, mas não é tão trabalhoso porque não desenhas todas as poses. E depois, pronto, isto estou a falar em animação 2D, não é? Porque depois em 3D também é outro universo. Mas sim, é um processo muito trabalhoso. Sim. Ok. A nível do vosso trabalho enquanto animadora e realizadora, vocês trabalham ambas as formas, o 2D e o 3D? A pipeline poderá ser. Sim, é diferente. Até porque em 3D terá que ser feita a modelação das personagens, num cenário, um ambiente 3D. Mas, por exemplo, a nível de pré-produção é um bocadinho semelhante. Na pré-produção desenvolve-se graficamente e conceptualmente o projeto, não é? Temos que ter uma ideia visual de como é que o projeto vai funcionar. E nesse aspecto, pré-produção, produção e pós-produção é semelhante. No entanto, depois as fases técnicas, práticas em si é um bocadinho diferente, sim. Porque lá está, o 3D tem que se modelar os personagens, depois anima-se as personagens 3D, enquanto que 2D tem que ser desenhada a animação toda e é um processo diferente, sim. Mas não queres dizer nada. Eu diria até que, por exemplo, no 2D, a fase de pré-produção é mesmo muito importante porque se define como é que vão ser as personagens, quais são as cores, como é que é a linha. Esse processo demora algum tempo. Depois animamos, pintamos e quando vai para a pós-produção, claro que há sempre casos, difere de caso para caso e há nuances de acordo com o filme e com o estilo, mas na pós-produção, ou seja, quando já se vai colocar já os efeitos especiais ou fazer a montagem também do filme, alguma edição de cor. Essa fase no 2D eu diria que o 2D já chega já limpo, enquanto o 3D, enquanto a fase de pré-produção, claro que também é importante, mas por exemplo, temos as personagens, moldamos as personagens, animamos, depois quando vai para a pós-produção pode exigir mais trabalho dependendo de que tipo de 3D é que queremos. Queremos um 3D que se pareça mais filme da Disney, queremos que tenha uma linha a contornar as personagens para dar um efeito mais 2D, textura, exatamente, aplicar texturas nas personagens. Então, no 3D, a fase da pós-produção se calhar é a mais forte quando comparando com o 2D. Okay. Já agora, se calhar, também adicionava aqui, porque há bocado estavas a falar da questão do trabalho e uma coisa que também foi aqui falada muito foi da questão da pré-produção. E é muito giro quando nós comparamos, por exemplo, imagem real com imagem, com imagem animada, com animação, é que um filme de animação, regra geral, que sempre ou quase sempre, é extremamente mais caro do que um filme de imagem real, onde nós temos de ter alguma ideia da colocação, mas podemos fazer takes, não é? Basta ter a câmera a gravar e fazer mais takes. E, portanto, ao ser muito mais caro e dar muito mais trabalho a fazer toda a produção, a pré-produção precisa estar muito bem feita, saber-se exatamente que planos é que se vai fazer, que diálogos é que se vai ter, ou seja, toda a parte do storyboard, portanto, desenhar a ideia e o guião, para na altura
ser o mais linear possível e, portanto, o trabalho de pré-produção é muito importante no filme de animação. Por exemplo, em filmes de imagem real, muitas vezes os guiões estão a ser feitos ao mesmo tempo que o filme está a ser desenvolvido e a ser gravado. Portanto, em animação, creio que deve ser, que não é possível isso acontecer. É visão de produtor, embora, por exemplo, realizadores como o Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, ele vai desenhando os storyboards à medida que o filme está a nascer, portanto, aquilo nem sempre está bem definido. Exatamente, exatamente. Mas isto é muito importante e é a visão de produtor, porque a animação, de repente, se aquilo muda a meio, são muitos recursos, muito dinheiro. Estou a pensar na animação 2D que se muda a meio, imaginando que sejam os famosos 24 frames por segundo, é muito desenho para refazer. Sim, sim. Enquanto que o 3D, por exemplo, há maneiras de animar já gestos e bocas consoante os sons e pronto, as vocais, etc. E depois a animação é feita para utilizar exatamente esses movimentos e às vezes as intercalações já é o programa que faz e dá-se tweaks, por exemplo. Enquanto que na animação 2D tem que se exatamente animar, se não for em rigging, não é? Digital, tem que se redesenhar. E qual dos dois gostam mais? 2D ou 3D? 2D. 2D, sim. Pronto, somos biased. Mas eu acho que já se fazem coisas muito interessantes em 3D e já se começa a subverter um bocadinho aquela imagem tradicional do 3D que provavelmente nos foi que absorvemos da Pixar, da Disney, que eu gosto bastante, mas já se vê em trabalhos em 3D cada vez mais interessantes a nível gráfico. Há séries recentes que também são séries mainstream, como por exemplo o Arcane, que saiu há uns anos, que tem um estilo gráfico muito bonito, aquilo parece pintura, mas é 3D, é uma série em 3D. O Spider-Man também e as O Tartarugas Spider-Man Into Ninja. the Spider-Verse, que é Exato. incrível, Gostei muito. e é um filme, Exato. são dois filmes maravilhosos, e aquilo é uma forma, e eles juntam 3D e 2D, mas o 3D, lá está, tem aquele toque De cartoon quase, não é? cartoon, é de banda desenhada, é muito, muito bonito. Portanto, eu acho que estamos a descobrir formas também de... Uma forma híbrida, Sim, por assim exato. dizer. Sim. Isso desculpa, só dizer, isso é das coisas também mais interessantes na animação, é essa descoberta, descobrir como é que se pode usar a arte, a pintura, o desenho, para fazer coisas diferentes, novas, fora da caixa. Isso é muito Também bonito. existem projetos 3D que também tentam procurar a estética do stop motion. Ainda não falamos aqui da animação de stop Exato. motion, mas que também procuram na animação, tecnicamente, de tentar imitar aquela estética mesmo real das texturas. Também, Sim, era uma coisa também que eu ia existe. perguntar, era os famosos bonecos em plasticina, o Wallace and Gromit e a ovelha Choné, por exemplo, Exatamente. que se inclui no 3D. Não. Eu digo que não. Não, motion. diria que não. É stop motion, é Pois, stop motion. stop Estes são motion, stop motion. ok. Eu Sim. estava a pensar 3D por termos os bonecos nas 3 dimensões já. Enquanto... Sim, poderá haver na modelação, por exemplo, das caras antes de serem impressas em 3D e serem feitos os módulos, as personagens, sim, podem ser modeladas em 3D para depois as caras serem impressas e produzidas mesmo fisicamente. Até porque há animações que podem ser mais complexas, como o ver da boca, que não se podem reutilizar bocas de lip sync, e aí poderá ser sim usado o 3D, mas na animação em si é stop motion, é mesmo usado com marionetas reais. Sim. Acho que fica esclarecido também. Mas também, se tiver dúvidas, já sei onde é que posso Exato. ocorrer. Então, passamos agora para o Festival Animagoria. O que é o Animagoria? A Animagoria, eu diria que é um espaço de encontro entre o cinema de animação e aquilo que nos rodeia, a nossa sociedade, diferentes áreas do conhecimento, diferentes artes. Isto dito assim até parece que é algo
Uou! Mas o que eu quero dizer é que a Animagoria surge de facto de uma vontade de não só de celebrar a magia do cinema de animação, mas também de a relacionar ou a entrelaçar com outras áreas e com aquilo que está próximo de nós de forma mais concreta, questões mais sociais, políticas. Aliás, desde que a Animagoria surgiu, está sempre tem sempre um tema associado. A primeira Animagoria teve como tema identidade. Este ano o nosso tema é mulheres livres. E nós, de acordo com esse guarda-chuva, nós fazemos a nossa programação, escolhemos os filmes e tentamos criar uma ponte entre o festival e entidades, associações, grupos locais ou regionais, às vezes até nacionais, que estejam ligados a esses temas e que possam, por exemplo, vir às nossas sessões, falar um pouco sobre o seu trabalho, para, no fundo, um espaço que é dedicado à animação e que esperaríamos que só aparecessem pessoas ou amantes de cinema ou mais especificamente amantes de cinema de animação. De repente conseguimos criar ali momentos em que se encontram, essas pessoas também se encontram com outras de áreas completamente distintas. No ano passado falámos sobre os mares e oceanos, então tivemos uma organização não governamental, que é a Siena, que esteve lá e que se juntou a nós para falar sobre o seu trabalho, o Centro de Ciência Viva do Algarve, a Noite Europeia dos Investigadores. Então, através da animação e dos filmes, criamos esses elos que eu acho que também enriquecem o nosso olhar sobre a animação. Não é só apenas um festival de cinema de animação, mas também um local para criar pontes e dar visão às pessoas sobre o que é que se faz e o que é que está a ser feito sobre os temas em causa. Sim, porque também queríamos que tivesse uma dimensão de alguma forma ativista, que pusesse em cima da mesa temas contemporâneos importantes de se debater. É claro que não conseguimos tocar em todos os temas, mas, por exemplo, quando falamos de mulheres livres, podemos falar sobre igualdade de género, podemos falar sobre violência doméstica e acho que é referir aqui também, estamos a fazer este festival no Algarve, essencialmente em Faro, e Faro, segundo a APAV, é o segundo distrito a nível nacional com mais casos de violência contra mulheres. E de repente isto são dados preocupantes, são angustiantes e podermos também trazer isso para o debate, falarmos sobre isso, vendo cinema de animação, para nós é importante e é sempre emocionante descobrir como é que estas associações atuam, o que é que podemos fazer, como é que podemos tomar parte ativa na sociedade, a nível local, a nível nacional. Isso é importante para nós. E também acho que a parte do cinema de animação, muitas vezes mais ligado aos mais novos, consegue ter se calhar também uma vertente educacional e de chamar a atenção para as futuras gerações de um problema que para nós está a ser um problema e pode ser que na geração deles deixe de o ser. Esperemos nós que sim. Porquê criar um festival de filmes de animação? Pronto. Tu respondeste um bocadinho há pouco de ser o teu desejo e estavas muito ligada, mas eu sinto que há algo mais do que apenas gosto. Eu? Não sei. Foi, então, Podes começar. da minha parte, eu creio que está relacionado com aquilo que te dizia dessa ligação da animação com aquilo que nos rodeia, porque comecei a descobrir filmes de animação que tinham uma componente social muito marcada, às vezes política também. E isso é fascinante porque a animação tem a capacidade de nos abrir uma janela para o mundo que é diferente, que
que nos, que nos qual será a palavra? Que nos agita, qualquer nos coisa move, sim. cá dentro que nos move, e isso eu sempre achei muito emocionante, continuo a achar impactante. Então, criar um festival onde de facto existe essa ligação entre as curtas de animação ou longas e o mundo, a nossa sociedade, os problemas que nos assolam e que nos angustiam, pareceu-me pareceu-me importante, relevante e dá-me, pelo menos a mim, dá-me muita vontade de continuar, e porque também me obriga a conhecer mais, porque temos de fazer contactos com entidades, com associações, temos de falar com elas, conhecer o trabalho que estão a desenvolver, e depois o público também tem sempre questões muito interessantes e aprendemos imenso a partir da animação, e a animação deixa de ser apenas, e quando digo apenas, não desvalorizando de todo, mas já não é só o que vemos na tela, mas é algo mais, é algo que se salta cá para fora. E isso, e nós não podemos dissociar, não é? A cultura, a arte do mundo. E a animação faz parte da cultura, faz parte do cinema, é cinema, e essa relação para mim é fascinante. Já agora também aproveitava para adicionar também que uma das coisas que nós falámos também, creio que desde o princípio, era também para manter uma visão, um espaço jovem dentro da animação. Ou seja, muitas vezes os jovens que acabam por fazer filmes na altura da universidade, por exemplo, os seus filmes podem não ter o alcance que seria num festival de Cannes, ou Annecy, ou Monstro, ou Cinema, como já disseste. E portanto, o que nós também quisemos dar, e desde a primeira sessão e continuamos a ter, é exatamente uma sessão dedicada aos jovens que acabaram de fazer os seus primeiros filmes, muitas vezes, ou seja, ainda não profissionais, portanto, no âmbito académico, e que nós damos ali o espaço e o tempo não só para eles exibirem, mas depois também conversar com eles e saber o que é que os motivou a fazer isto, o que é que descobriram, porque é o primeiro, portanto é uma altura de experimentação para percebermos o que é que queremos fazer, o que é que não queremos, se vamos continuar ou desenvolver mais uma técnica, ou se no próximo filme vamos para uma técnica de stop motion ou 3D, outra. E portanto eu acho que essa sessão está lá desde a primeira edição, e acho que é algo muito importante de fomentar também para dar esse palco, já que muitas vezes não tem tão facilmente. E falava-se, e estavas a dizer, Catarina, da parte da mensagem e da parte como se relaciona com o mundo. E é uma das coisas que eu sinto sempre que vejo um filme de animação ou uma série, é que existe sempre as animações para as crianças e para as entreter, mas depois há sempre uma mensagem para os adultos que as acompanham. Quão difícil é, às vezes, colocar esta mensagem no filme de animação, ou pensá-la na pré-produção para depois a conseguir inserir? Marta. Bem, isto tem a ver também com o guião e a forma como é escrito, não é? E se de facto também existe esse propósito. Eu, neste caso, não trabalhei muito em projeto tanto para crianças e para adultos, só apenas para. Quer dizer, na realidade, para todas as idades. Eu acredito que a animação não tem idade, sou dessa opinião. Eu acho que tem a ver com a forma como é de facto partilhado, com gesto, visualmente, se, se, se queremos de facto ter esse duplo sentido, tem a ver exatamente com a forma como é transmitido. Não te consigo dizer exatamente como. Porque algo também interessante no cinema é que quando vemos um filme, a interpretação daquele filme não é necessariamente a interpretação que o realizador ou a realizadora previa que fosse ou que queria que fosse. E isso também é curioso, porque é a tal vida
que vai além do filme. É que quando se constrói um filme, uma história, nós temos um objetivo. Há realizadores que têm objetivos muito mais concretos e definidos e controlam mais a maneira como o filme depois sai para o público. Há realizadores que deixam muito em aberto. E há outros que, enfim, está ali no meio, mas mesmo aqueles que controlam mais, para nós, espectadores, por vezes a interpretação pode ser diferente. E isso também caracteriza muito aquilo que é o cinema, que é esse olhar sobre o mundo que vai ser sempre diferente porque nós somos sempre diferentes. Então, mesmo que a mensagem nos direcione para um lugar, depois há sempre um momento em que esse lugar começa a ganhar ramificações e eu posso ir para um sítio, tu podes ir para outro, o Marta para outro, o Pedro para outro e quando por isso é que os debates depois de vermos um filme são tão giros e tão estimulantes, dependendo dos filmes, claro, há uns que são mais do que outros, mas eu acredito que é por isso mesmo, é porque nos é cedido esse olhar que vem de outra pessoa, mas que depois nos é concedida a possibilidade de nós criarmos o nosso próprio olhar sobre esse. Não sei se respondeu. Eu acho que em parte responde, porque sempre que eu vejo um filme de animação com a minha mulher, eu acabo, praticamente todos os filmes de animação, eu acabo de chorar. E ela não, ela diz, pô, já estás a chorar com os bonecos. Mas pronto, É normal. Aliás, acho que às vezes dos mais emocionantes até são de animação. Se formos então ver Ghibli, estúdio Ghibli e tudo, há uns bem pesados. sim, sendo o estúdio Ghibli, ou mesmo alguns da Pixar, estou-me a lembrar creio que do Coco. Pois. Coco. E acho que outro, mas acho que esse era da DreamWorks, o Ferdinando. Pá, terríveis, terríveis. Não, os filmes são muito bons. Se os quiserem ver, podem ver e aconselho muito. Mas emocionalmente para mim foram terríveis. Não sei bem porquê, não sei explicar o que é que foi, mas sei que pronto, ali chega àquela parte e pronto, dilúvio. Ah, é uma emoção que vocês procuram quando produzem um filme ou quando mostram algum filme que ficou sentimento igual, tentar replicar o sentimento no público. Deixa eu ver se estas pessoas sentem o mesmo que eu. Eu diria que sim, sem dúvida, sim, sim. Porque lá está, a animação é um momento de partilha, de partilha e conexão emocional, digamos assim, e até quando, por exemplo, quando eu vejo um filme de animação, eu sinto-me apaixonada. Não é só porque eu sou apaixonada pela animação, mas eu sinto-me completamente apaixonada pela imagem, pela forma como as palavras são. Não sei, existe uma. Pronto, neste caso, a animação no geral, mas a animação de autor, por exemplo, animação portuguesa, curtas-metragens, por exemplo, estavas a falar agora de longas-metragens que te emocionaram. Podes ver algumas curtas-metragens, por exemplo, que são relativamente recentes. Tens o Ice Merchants, do João Gonzalez, que foi Foi o primeiro filme Aos Oscars. O Sim, e primeiro também filme tem português. exatamente uma história super emocionante, familiar, e é tudo pela história e pela forma como é desenhado, a textura, o tipo de linha, toda essa expressão gráfica nos toca, mesmo que não seja essa a nossa intenção, já vai estar lá e tu vais sentir. E é um poderzinho que a animação de facto tem em relação ao cinema real, por exemplo. E no caso do Ice Merchants, nem diálogo tem. Sim, exato. E é um filme que é Sim. daqueles quase impossíveis de não deitar lágrimas no final. Sim. Portanto, também é esta. Vou ter Eu que sinto apontar o nome, que é depois eu sinto que o vocês cinema de animação tem também uma plasticidade, o facto de nós conseguirmos abordar temas às vezes muito sérios e às vezes para todas as idades. Acho que até mais facilmente do que a imagem real, porque a imagem real depois ficamos muito presos à realidade e pode ser mais violento, mais gráfico por ser exatamente aquilo. Eu sinto que a plasticidade do cinema de animação consegue
lá está, num filme, muitas vezes ter mensagens para crianças ou mensagens para adultos. Ahm, Podemos ir até aos mais tradicionais, se calhar o Rei Leão, não é? Desde do coming of age, não é? O crescimento e os disparates e aprendizagens, mas depois também o peso da perda, da sabedoria, de acreditar. Portanto, há ali muitas mensagens e Toy Story e mesmo os Simpsons, não é? Então são até muito para adultos, mas que as crianças também conseguem ver facilmente. E eu sinto que a plasticidade da animação abre o leque também de idades para abordar muitos temas que em imagem real seriam mais difíceis de tocar, também, dada a sua natureza real. Sim, é pegar numa história pesada e trágica e conseguir contar por umas palavras que todo o tipo de público consiga compreender e de uma forma mais fantástica possível. É ilimitado, na realidade. Esse é Eu isso. estou-me a lembrar agora, e é uma série que eu comecei a ver recentemente, e embora já tenha 20 e muitos anos, que é One Piece, e a plasticidade daquilo é mesmo isso: é o Luffy luta contra os maus, mas muitas vezes os maus é um governo opressor, um Estado mais violento e tudo. Coisas muito relacionáveis com o mundo em que vivemos e com a fome, a pobreza, a opressão, a falta de liberdade de expressão, e que nós, se passarmos aquilo para o mundo real, é coisas que acontecem nos dias de hoje e que a própria revolução do Luffy agora está a passar para os dias de hoje. O que é muito interessante, e poder ver o personagem e a mensagem dele a passar cá para fora é interessante. E acho que com o que vocês falaram, vocês estavam a dizer essa parte de se relacionar com o meio, eu estava-me a lembrar das últimas notícias que vi na Indonésia e na França, das revoluções estudantis estarem a utilizar a bandeira do filme nessas próprias manifestações. Aliás, eu penso que é isso. Na sessão este ano vamos ter uma sessão até. Quer dizer, não sei se vou já divulgar as sessões ou não. Mas pronto, eu sei que muitas vezes também a animação está relacionada com também esse formato de resistência, muitas vezes porque. E sempre, desde sempre, mesmo na altura, antes da queda do muro de Berlim, ou mesmo em alturas de mais censura, a animação, esta plasticidade, é como um bocadinho como a escrita, o facto de estar lá, mas ser subliminar, consegue passar mensagens e atingir públicos passando pelos pingos da chuva das censuras ou dos governos. E isso também é isso, também tem esse poder de passar. Eu sei que a Catarina participou, acho eu, não sei se também participaste num vídeo de resistência, creio que era na altura da Bielorrússia também, e portanto, é isso, do movimento das pessoas de quererem democracia, quererem manifestação, portanto, são vários, o meio é o mesmo, mas dá para inúmeras hipóteses para fazer. É curioso, agora também estavas a falar sobre a resistência e voltei um pouco a este tema deste ano das mulheres livres e pensei na animação. É que a animação também foi, desde muito cedo, para mulheres que sempre tiveram, infelizmente, dificuldade em entrar no mercado de trabalho, em ter as mesmas oportunidades, em conseguir afirmar-se. A animação, sobretudo quando falamos sobre o cinema em geral, a área da animação foi, desde muito cedo, um lugar onde as mulheres puderam encontrar espaço para expressar aquilo que sentiam, para conseguir trabalhar, para conseguir desenvolver as suas capacidades. Isto está relacionado com vários fatores, claro. Um deles tem a ver com a questão voltamos à produção de um filme de animação quando comparado, por exemplo, e aqui falo em curtas, não longas, a um filme de imagem real. É que um filme de animação, embora seja um trabalho de equipa, pode ser feito em casa. E para uma mulher que tinha muita dificuldade em aceder ao mercado de trabalho, ou que acedendo estava sempre sobre uma pressão intensa, a animação surge como uma forma de elas também conseguirem mostrar o seu trabalho, e não só mostrar, trabalhar
e desenvolver as suas ideias através da arte, do desenho, da pintura. Por isso é um lugar de resistência também nesse Isto contexto. a ver também e a relacionar com o que estás a dizer, a parte de há uns anos e em algumas culturas relegarem muito a parte científica para os homens e a parte artística para as mulheres e sendo a parte da animação uma arte, fica aí fica em casa. Sim, sim. Em Portugal, por exemplo, recentemente a MUTIM, que é a Associação das Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, desenvolveram um estudo, foi em 2021, se não me engano, em que avaliaram os concursos do Instituto de Cinema e do Audiovisual para perceber a paridade de género não só nos projetos apresentados, mas também nos projetos que receberam financiamento e compararam os proponentes do género masculino e feminino e é interessante porque a animação surge, as curtas de animação surgem como o meio com maior paridade de género. Depois esse estudo está disponível online, mas é de facto muito interessante ver como continua a ser um meio onde as mulheres conseguem fazer-se ouvir e ter espaço pronto, para fazer o seu trabalho e para se expressar. É verdadeiramente preocupante que em pleno século XXI ainda estamos com as mesmas questões, continuam a ser problema, ainda para mais recentemente, parece que cada vez mais a paridade e a desigualdade de género, seja remuneratório, seja a nível de liberdades, por assim dizer, parece que o pessoal liga o interruptor ou desliga o interruptor e de repente volta a ser um problema e volta a ser problemático dar espaço e sermos todos humanos. Pronto, se calhar vamos para temas mais leves. Claro, Já força. estávamos não, mas eu acho que é bastante necessário e acho que é uma ótima forma de vocês conseguirem fazer chegar lá e vimos que aqui nesta pequena conversa em 20 minutos já estávamos a falar dos problemas e se calhar não, e é mesmo, foi a animação que o trouxe. E começámos por aí, por isso eu acho que é super necessário e dar-vos os parabéns por isso, por também fazerem isto ativamente. Por vezes nós, e na regra geral, acabamos por. Somos todos ativistas, mas cada um no seu cantinho e sem ser de forma ativa. Por isso, parabéns. Como é que se organiza um festival deste género? Fizemos algumas apostas no carro, fez qual serão as perguntas e essa calculámos que pudesse surgir. Não sei, queres começar ou começo? Eu posso dar eu dou assim um âmbito geral e acho que depois qualquer coisa complementam. Então, tal como um filme, como nós estivemos aqui a falar, há uma altura de pré-produção, ou seja, toda a concepção de o que é que vamos fazer. Sendo um festival temático, também temos de perceber qual é que é o tema que nós vamos escolher, que filmes é que vamos abordar, que atividades é que vamos também colocar. E, portanto, tem essa toda a parte de pré-produção, os contactos depois, quando decidimos qual é o rumo, saber os contactos que vamos fazer. E, portanto, toda a pré-produção é muito importante para termos a certeza que chegamos ao dia e, por exemplo, não estamos no mesmo dia de um grande festival de música nos mesmos dias às mesmas horas. Portanto, há toda uma logística que precisa de ser feita para garantirmos que também conseguimos alcançar o máximo de público possível, para também termos exatamente as pessoas a virem e desfrutarem da sessão. Depois entramos nas alturas dos dias, onde é mesmo, começa, digamos, não é mas pronto, os dias de ir às sessões, fazer as apresentações, fazer todos os contactos para garantir que está tudo assente nas alturas,
Depois também, pronto, na parte de pré-produção também há a parte do financiamento, portanto todos os contactos que nós fazemos para conseguir financiamento para apoiar os festivais, o festival, ou seja, os convidados. Uma coisa também muito importante, eu se calhar fico-me pela pré-produção e depois vocês falam do resto, se calhar. Que é muita coisa, mas pronto. Também, por exemplo, cada sessão, as sessões é preciso, nós precisamos de comprar os filmes, portanto também precisamos de ter algum financiamento prévio para conseguirmos ter os filmes, ou seja, pagar às distribuidoras e depois exibi-los durante as sessões. Portanto, Sim, estou a imaginar licenças, direitos de autorais, essas coisas exato, todas. exato. Ou seja, quando nós queremos um determinado filme, nós contactamos a distribuidora. Pode haver a nível nacional, às vezes temos de ir contactar ao Japão, ou à Europa, ou aos Estados Unidos, e para ver se o filme está disponível, se eles querem exibir, quais é que são os custos, se há custos, e pronto, e isso também é um prazo que tem de ser feito. Mas posso dizer que na pré-produção são centenas ou milhares de e-mails que são enviados e trocados. Sim, e suponho que acaba um festival, começa logo a pré-produção do próximo. É mais ou menos, pelo menos aqui a magicar na cabeça, claro que sim, claro que sim. Não sei se agora. É muito isto que o Pedro descreveu, assim, a loucura. E ainda por cima, nenhum de nós tinha experiência em produção de eventos. Foi decidimos criar a Animagoria e começamos a descobrir que isto exige aqui uma série de logísticas e de contactos, mas estamos a aprender. E uma das coisas que também foi maravilhosa é que o Cineclube de Faro acolheu-nos e isso também nos permitiu ter alguma segurança, uma estrutura que nos apoia naquilo que precisamos, que confia em nós, que nos dá a liberdade para fazermos aquilo que quisermos. E os contactos também, dependendo dos contactos, até se tornam mais fáceis, ou porque o Cineclube já os tem e pode-nos ceder os contactos e também fazemos por via do Cineclube, por exemplo. Isso ajuda bastante. E depois, isto são coisas que de ano para ano vão acumulando, vamos conhecendo as pessoas, vamos tendo os contactos. Agora, por exemplo, é mais fácil contactar escolas, porque as escolas já conhecem a Animagoria, então já sabem, normalmente no final de setembro vão receber um e-mail a convidá-los para uma sessão. E é isso, durante os dias é a loucura, é a felicidade e a loucura, e depois a pós-produção, que tem a ver fechar contas, descansar. Isto, Tomar tudo. exato, isto tendo em conta que não é um trabalho, que fazemos isto por amor, porque gostamos muito da Animagoria, mas que temos todos o nosso trabalho e as nossas obrigações profissionais e outras obrigações também da vida, descansar também e ter tempo, sim. É interessante que. É, é- Agora fiquei sem palavras. Mas é interessante porque sempre que começamos alguma coisa e para mais um festival, e falaste que em 2021 o primeiro foi apenas um dia, neste momento estamos com 4, não é? E com três cidades, Castro Marinho, Lolé e Faro. Como é que se dá esta evolução? Esta também foi das perguntas, também estava lá, também mostraram nesta. Sim, exato, acho que também pensámos na questão do Mais ou crescimento, menos, acho que pensaram normalmente. Então, esta evolução, exato, começa com um dia e sendo mais rigoroso, começa com 2, 3 horas numa sala a mostrar, lá está, os filmes dos estudantes na universidade, com um painel de convidados e com um tema já associado. E portanto, eu acho que também uma coisa que correu muito bem e que acho que funciona muito bem é começar com, ok, vamos concretizar, mas se calhar em vez de pensarmos logo vamos fazer um mês de festival um pouco por todo o país, ou vamos começar com uma sessão, ver o que é que funciona, aprendemos também mais com isso e com esse conhecimento depois conseguimos mais facilmente extrapolar ou crescer para a segunda edição, para a terceira edição. E portanto foi sempre esta um bocadinho a ideia. Na primeira sessão, a primeira edição fizemos na Universidade do Algarve, num auditório. A segunda já foi no IPDJ. A terceira também, mas já com sessões noutras cidades, um pouco por todo o Algarve.
E a quarta também mantemos o mesmo registro, mas aumentámos mais um dia. E portanto, e depois também houve outras alterações, claro, que nós também quisemos crescer, mas é um bocadinho assim, ou seja, indo ver o que é que nós fomos vendo o que é que as pessoas também poderiam querer, o que é que nós também queríamos implementar nas edições seguintes, e fomos crescendo a partir de uma base, e acho que é a melhor forma de o fazer. Assim temos também um controle do risco, porque qualquer festival, qualquer grande evento tem um risco associado, e portanto íamos sempre gerindo. Mas é preciso sempre, obviamente, arriscar, Sim, porque é assim que se arriscar, aprende e que se crescer. evolui. E se calhar para o ano, Bruno, uma sessão na FNAC de um filme de animação. Estamos sempre abertos a parcerias e colaborações, claro. Só complementar muito rapidamente o que o Pedro disse, é que de facto a Animagoria não quisemos sempre ir passo a passo, devagar, porque a ideia nunca foi criar um festival grande, ou nunca foi uma ideia assim megalómana de uau, vamos criar um festival com muitos dias, uma semana. Não era esse o objetivo. Primeiro foi o tal dia de vermos cinema de animação, falarmos sobre isso. Gostámos muito como correu, pensámos, ok, que tal continuarmos? Dá para. Faz sentido adicionar mais um dia, porque depois também depende. Este ano sentimos necessidade de adicionar mais um dia porque tínhamos muitos filmes que achávamos muito interessantes, não queríamos que ficasse tudo encavalitado em pouco tempo, então se calhar espaçar um pouco mais as sessões e adicionamos mais um dia. Mas sempre nesta perspectiva de passo a passo, com calma, vamos vendo se resulta bem, se não, temos de dar um passo atrás, não temos, mas com calma, porque a ideia também é gostarmos daquilo que estamos a fazer, as pessoas também usufruírem, também aproveitarem. E pronto, então. E para dar também esta sensação de familiar, porque eu também estive do outro lado como convidada e na realidade eu senti que estava em casa a ver filmes com a família. E eu acho que isso é muito importante. Um, Existem festivais com mais tempo cá em Portugal, com mais dias da semana, em que eu sinto falta deste aspecto de conexão, de conseguir conectar, e aqui nós queremos exatamente esse espaço, exatamente como tinhas também mencionado, os mais jovens. Nós também convidamos artistas a virem falar um bocadinho dos seus processos, além de mostrar os seus filmes, e de haver exatamente essas chances dos mais jovens também poderem falar com esses artistas e aprenderem também esses processos. Quão difícil é, ou quão fácil é, ahm, selecionar os filmes para uma edição do festival? Até porque nós neste momento fazemos por curadoria, nós escolhemos os filmes, não abrimos. Como é Open que se call. diz? Não Não é fazemos open call para filmes, até porque sentimos que ainda não temos uma estrutura ahm, s- ahm, robusta o suficiente para ter possibilidade de estar a ver tantos filmes e depois estar a selecioná-los, e depois também a ideia de estar a escolher uns em detrimento de outros, embora acabamos por fazer um pouco isso quando fazemos a curadoria, mas sentir que também temos ali de fazer uma seleção, dizer uns sim e outros não, e bem sabemos que essas seleções são sempre muito pronto, está mais relacionado com o nosso gosto pessoal do que propriamente com Ou o valor artístico de há filmes tão aos bonitos aspectos que se calhar técnicos e nunca. depois aos... Sim, é subjetivo, não é? E que se enquadrem também na temática, não é? Exatamente, então nós temos a temática de acordo com filmes que já tínhamos visto noutros festivais, filmes que não vimos, mas que já ouvimos falar que são muito interessantes, então enviamos um e-mail, pedimos se podemos ver o filme, se nos podem enviar para nós vermos e analisarmos se faz sentido entrar no festival. E geralmente é assim, é com base no tema, o tema guia-nos e depois vamos escolhendo. Fazemos assim uma lista de vários filmes e vamos compondo cada sessão. Ok. E qual é que é a abertura das distribuidoras e das produtoras para colaborar com a Animagoria?
Eu diria que a grande maioria das distribuidoras, às vezes o problema, às vezes a questão é tentar encontrar qual é a distribuidora do filme, porque e já aconteceu-nos creio que foi o ano passado, precisamente com o Flow ou com outros filmes, já não me lembro, mas é isso, como às vezes o filme acaba de sair. E às vezes estamos na dúvida se o filme vai ser exibido em Portugal, não vai, se a distribuidora é em Portugal, se é na Europa, se é uma distribuidora pelo mundo todo, e portanto às vezes é difícil chegar logo ao contacto da distribuidora. Mas as distribuidoras estão sempre super disponíveis, eu diria, para exibir e vermos qual é que é o valor mais justo para o filme, que é uma coisa que também precisa de ser sempre, pronto, termos essa ideia também para vermos a questão orçamental, mas eu diria que é sempre muito positiva. O ideal e o que nós também desejamos sempre é que as distribuidoras possam, ou os estúdios possam facultar os filmes de forma a que nós possamos exibir sem custos de exibição, isso é o ideal, deixo aqui a nota, mas sim, estamos sempre muito. Os únicos. Sinto que nunca houve nenhumas barreiras. A única questão às vezes é simplesmente contactarmos a distribuidora e não ser aquela, ou não nos tivermos uma resposta, porque se calhar o contacto está desatualizado, mas estão sempre disponíveis para facultar e ajudar nessa parte. Ou podem haver algumas incompatibilidades a nível de agenda, digamos, por exemplo, o filme é comprado cá em Portugal e vai ter estreia comercial só no próximo ano e a distribuidora prefere não ceder já o filme a festivais, quer primeiro estrear comercialmente e só depois é que pode começar a ir a festivais, mas depende sempre das distribuidoras, mas lá está, tirando isso, sempre muito, muito tranquilo. Exato, porque depois também há alguns filmes que, aliás, há alguns festivais que pedem, pedem estreia do filme. Portanto, se o nosso festival for mais cedo, ele em princípio não poderá ser exibido porque aquele festival, que é um festival, pronto, Cannes, por exemplo, não sei se é o caso, mas há festivais que pedem estreia do filme e, portanto, as distribuidoras dizem: olha, nós temos todo o gosto em participar e exibir o filme, mas só poderemos fazê-lo após o festival acontecer. E, portanto, A às vezes exclusividade na estreia, por assim sim, dizer. exato, É isso exato. E para este ano, hum, já falámos que temos 4 dias, não é? O tema é a mulher livre. O que é que têm preparado para nós? Temos sessões de cinema, temos 2 exposições. Uma exposição em particular é muito especial para nós porque é a nossa primeira exposição com curadoria própria. A exposição chama-se Gestos, Memórias, Histórias e é uma viagem pelas primeiras obras das mulheres da animação portuguesa. Nós mapeámos mais de 40 realizadoras desde 1986 até 2024. Se calhar ainda há muitas mais que ainda não descobrimos, mas também assumimos que é uma exposição em construção. Mas temos essa exposição na Galeria do IPDJ até ao final do mês e depois temos outra no hall de entrada que foi criada por 3 artistas algarvias, que também se liga ao tema da mulher e da intimidade. Portanto, é ali um espaço imersivo também, complementando aquilo que a Marta dizia, de queremos também criar um lugar onde as pessoas também se sintam acolhidas e familiar, onde se possam mergulhar no tema. Para além disso, temos também uma oficina de animação, temos conversas com realizadoras, com produtoras, temos sessões aqui, lá está, com a componente ativista muito marcada. Temos 2 sessões relacionadas com a Palestina. Fizemos uma parceria com um coletivo que se chama Palestine Animated, que é um grupo que apoia animadores palestinianos, então eles cedem gratuitamente os filmes com a única condição, e é de facto o mínimo que podemos fazer, é depois todo o valor angariado reverte para esses animadores, ou que lá estão, ou não, mas muitos ainda estão neste momento em Gaza. Então temos essas 2 sessões, depois tentamos ter sempre convidados nas sessões que possam vir falar um pouco connosco, com o público. Temos um espetáculo de poesia declamada,
Lá está a vertente mais multidisciplinar também do evento. Temos curtas, temos longas e eu creio que é isso, não é? Sim. E um quiz de animação. Um jogo. Dado pelo estúdio Fly Moustache Sim. de Faro, da animação Sim. de Faro. Sim, para se descobrir quem é o mestre da animação. Quem é que viu mais filmes? É exato, é um bocadinho essa a ideia, quase. E temos também o Cinema Insuflável, que é uma sala de cinema dentro do Verdade. insuflável. É muito giro. Parece ser confortável. É muito... Sim, Não, mas sim. é muito giro. Aquilo é. Eu pensei inicialmente no ano passado, pensei que era mesmo um insuflável, que tu ias lá para dentro e estavas ali aos saltos, mas não. Aquilo é. Por fora é um insuflável, tu entras, continua a ser o entorno, tens o ecrã na parte da frente, mas depois tens mesmo umas cadeirinhas de cinema. Acho que aquilo até são cadeiras de um cinema muito antigo que eles conseguiram arranjar, por isso ficas Confortável. sentado. Sim, se por acaso nós temos hoje em dia as salas de cinema comerciais, mas eu acho que as cadeiras de cinema mais confortáveis onde eu já estive foi no antigo cinema de Vila Moura, que foi desativado e foi desmontado e tudo mais, mas eu, do que me lembro, aquilo eram umas autênticas poltronas enormes. Uma pessoa sentava-se lá e tipo, mergulhava lá dentro, enquanto mergulhava no filme. Ahm, mas está uma programação muito intensa e para quem quiser e quem nos estiver a ver a partir do dia 24, aí podem ver toda a programação no vosso Instagram. Instagram, site, também pusemos no site da Ok, programação. Então, é Sim. uma questão de se ir pesquisar. Público, alguém tem questões? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Acho que o pessoal está todo esclarecido. Tenho mais aqui umas quantas perguntinhas. Projetos futuros. O que é que tem aí na calha que possam revelar? Ou em Relacionados curso? com a animagoria, relacionados com a nossa área profissional. Ambos. Boa. Então vá. Meninos. Depois a Menininha. gente quer ver um filme e dizer, conheço. Bem, eu neste momento estou de férias. Mas futuro, talvez uma longa, talvez numa longa-metragem de animação que poderá estrear em Annecy, talvez. E pela Ocidental Filmes, chamada Sempre. E por aí. Vamos ficar atentos. É isso. Acho que para projetos futuros será a quinta edição da Animagoria, não é? Temos já a começar. Ou seja, é algo que inevitavelmente no dia a dia pensamos, quer estejamos a cozinhar ou a dormir, pensamos sempre em novas ideias, em novas atividades, lá está, e expandir para além quer seja dos lugares que já estivemos, mas também pronto, ir a públicos que ainda não nos conhecem e, portanto, acho que é sempre uma constante também pensarmos sempre é inevitável, está sempre cá o bichinho da animagoria a pedir-nos por o que será o próximo ano e eu acho que também é aí que esses são os projetos futuros. Eu gostava muito de realizar uma curta-metragem de animação. Vamos ver se proporciona, mas espero que sim. Não sei quando, mas é um sonho que tenho. E também vou começar agora o meu doutoramento, que também está relacionado com o cinema de animação, as mulheres da animação portuguesa. Aliás, esta exposição e até esta edição acaba por ser um fio condutor de tudo isso e tem sido fantástico descobrir tantas coisas, porque o cinema de animação portuguesa é tão rico e é de facto maravilhoso. Os filmes que descobrimos, as técnicas utilizadas, as histórias, é mesmo bonito e sou uma fascinada e por isso vou fazer um doutoramento sobre isso, sobre incidindo nas mulheres realizadoras. Aliás, não sei se incidirei só sobre as realizadoras, porque enfim, na animação há realizadoras, produtoras, animadoras, sim, mas claro que se tem sempre de escolher para conseguir
ter foco, mas eu diria que são assim os dois projetos principais e veremos a quinta edição da Animagoria, como é que será. Espero que aconteça. Vai acontecer, Não há Claro. pistas. Isso. mas Não há pistas. não há pistas. Sim. Sobre o tema, pois, ainda estamos em Foi uma conversações. das apostas no carro. Será que vai perguntar qual é o tema da próxima edição? Não, por acaso não ia. Por acaso ia perguntar, ia-vos pedir para dizerem, por exemplo, aos mais novos que nos vão ver ou que vão ver aqui depois esta entrevista, que dicas é que têm para aqueles jovens que pensam entrar no mundo do cinema da animação ou da animação e que estão em casa com dúvidas? O que é que lhes podem dizer? O que é que diziam ao vosso eu que entrou para a universidade há uns anos e estava cheio de medo? Bem, sejam bem-vindos. É uma luta constante, é muita dedicação. Não se faz por dinheiro de todo, é mesmo paixão, paixão, paixão. Não é fácil, sobretudo em Portugal ainda não está fácil, ainda não temos. Para lá caminhamos, mas ainda não temos propriamente uma indústria. Temos cada vez mais estúdios, mas ainda para a quantidade de pessoas que se licenciam, esforcem-se, eu acho que irão conseguir. E já há muitos cursos de animação cá em Portugal também. Portanto, já conseguem construir o vosso caminho, planear pelo menos. Mas é uma luta constante. Subscrevo as palavras da Marta. Não terem medo de tentar e de experimentar, porque a animação também vive muito da experimentação e da descoberta. E se calhar podemos não gostar de realizar, mas gostamos de animar. Se calhar não gostamos de animar, mas pintar, uau, é incrível. E só experimentando é que conseguimos descobrir o nosso lugar. E há muitas formas de fazer parte da animação que não passam pela realização, que não passam pela animação, porque muitas vezes se fala nos realizadores, nos animadores, mas pode-se fazer muito mais para além disso. Podemos pintar cenários, podemos construir as personagens, desenhá-las, podemos escrever a história, ser argumentistas. Podemos desenhar os storyboards, podemos fazer tanta coisa, então só experimentando é que descobrimos aquilo que gostamos de fazer. Podemos gostar de fazer tanto, podemos gostar de fazer pouco, podemos não gostar de nada e descobrir que de repente a animação não é mesmo nada disto, está muito trabalho, vou para outra área e está tudo bem. Não temos de ter respostas. Claro que isto, eu percebo que dizer isto também vem de um lugar, enfim, é difícil e não é fácil pensarmos, não vou ter medo, se correr bem, corre, se não correr, é uma luta e dependendo de se temos uma estrutura forte o suficiente também para nos apoiar a isto, pode ditar se tentamos mais ou não. E não quero de todo não ser sensível a isso, porque isso é um grande peso na balança. Sair do lugar seguro. muitas Exatamente. vezes Também queria pesa. complementar, desculpa, com uma última coisa que se integra aqui, que é ver muitos filmes. Vejam muitos filmes e não só vão a festivais, não só a Animagoria, vão a mais festivais. Porque eu, por exemplo, comecei a ver animação a partir da anime, comecei a ver os filmes de Estúdio Ghibli e depois, mais tarde, eu fui ao meu primeiro festival de animação cá em Portugal e vi pela primeira vez cinema de animação português, curtas-metragens, por exemplo. Para mim, vi pela primeira vez o Tio Tomás da Regina Pessoa, que é uma grande realizadora de animação portuguesa. E vi que, de facto, existe um outro universo que está pronto para vos receber. Portanto, vejam muitos filmes e inspirem-se, porque isso é a parte mais importante, eu acho. Eu vou só adicionar também que, é assim, como já foi dito também, a animação em Portugal evoluiu bastante, não é? Não haviam cursos, ou haviam só em escolas privadas. Atualmente temos cursos de cinema de animação, imagem animada, de norte a sul do país.
E, portanto houve esta evolução do cinema de imagem animada e até apoios específicos para filmes e para longas-metragens e curtas-metragens de cinema de animação. Portanto, é algo que está mesmo a ser desenvolvido e, portanto, hoje já há essa oferta. De antes, muitos realizadores tinham de ir para fora estudar e, portanto, estava muito limitado ao que as pessoas podiam fazer, e atualmente já há essa oferta, o que é muito bom. Outra coisa também é que hoje em dia nós temos, lá está, o primeiro filme de cinema de animação, o primeiro filme de cinema a ir aos Oscars foi um filme de cinema de animação, sendo que é uma área emergente. É incrível como é que nós já conseguimos ter estes frutos e, portanto, e é algo que hoje, atualmente, também já temos estúdios de animação de norte a sul do país, incluindo aqui no Algarve, e, portanto, é algo que se deve mesmo, se querem fazer hoje, é muito mais fácil do que há uns anos atrás, e, portanto, acho que faz todo o sentido tentarem, verem se gostam e se têm esse interesse, atirarem-se mesmo para o meio e de certeza que vai correr bem. E o pessoal de cinema de animação é acolhedor e enviem mensagens, enviem e-mails, falem, porque são mesmo muito simpáticos e ajudam no que for preciso. Não é preciso ter receio ou vergonha e por exemplo, quando se pensa em enviar portfólios para produtoras, se calhar o meu portfólio não é bom o suficiente, não tenho coisa, mas enviem na mesma, porque pode ser que a pessoa que está do outro lado goste ou até ajude, diga, olha, Nos dê feedback. exato, olha, experimenta fazer mais desenhos assim, ou experimenta fazer mais testes de pintura ou de animação. E essa ajuda é preciosa e não é preciso ter receio do que é que os outros vão pensar, se somos suficientes, se não somos. Tá tudo bem. É ir, experimentar, fazer e ver se resulta e se gostamos. Hoje temos realizadores que trabalharam já com a Netflix ou com a Disney, Com com o com Spider-Man, a a fazer o Spider-Man, com a HBO, HBO, sim. portanto, E jovens, muito exato, jovens. os animadores jovens portugueses que já estão, pronto, no grande cinema Sim. internacional, e portanto, e também a ir aos Oscars, portanto, quer seja no nível comercial, quer seja no nível autoral, que também Portugal é muito reconhecido, daí também irmos aos Oscars. Hum, Pronto, há de certeza um sítio onde podem encontrar. Para terminar, e é que esta é a parte em que eu tomo notas, uma sugestão de um filme de animação de cada um de vós. Eu vou ser muito mau, mas não vou ser o último, mas vou ser muito mau. Força, força. Acho Vocês já muito sabem? mal. Sim, porque estavam a dizer por causa há bocado não, estavam a dizer por causa da parte De chorar emocionante, e da da parte parte. emocionante. E eu não sei se já viram, e acho que porque ao princípio também estava a falar de que a animação consegue tocar em temas muito difíceis, aliás, temas pesados, digamos, que normalmente na imagem real seriam difíceis, e portanto recomendo o Túmulo dos Pirilampos, do estúdio Do Hayao Ghibli, Takahata. do Takahata, Do Isao do Takahata. Isao Takahata, que é um filme que marcou bastante. Túmulo Sim. dos Pirilampos. Sabes que não é a primeira vez que me sugerem isto. E eu ainda não E vi. vai chorar muito. Mas é muito bonito, é muito bonito. Tenho aqui vários. Então, primeiro, Naiola, de José Miguel Ribeiro. Longa-metragem portuguesa. E Os Demónios do Meu Avô, as duas. Do Nuno Beato. Ambos estão no Plano Nacional de Cinema a partir deste ano, creio eu, e portanto também é bom porque as escolas, com o Plano Nacional de Cinema, as escolas agora já conseguem exibir estes filmes sem qualquer custo, só acedendo a uma plataforma, e portanto isso também é muito bom ter esse plano a suportar a indústria do cinema de animação português. Eu vou dizer uma curta-metragem. Elo, da Alexandra Ramires. E como estamos no Algarve também, que também é da Alexandra e da Laura, vou-te dizer o Percebes. É isso. Ok. Estão anotados. Vou dizer só mais um. Ok. Asparagus, da Susan Pitt. É um filme
pá, é muito giro, assim meio psicadélico, é sobre emancipação sexual feminina, talvez seja assim dos grandes filmes que se pode dizer que são feministas de animação, é uma curta-metragem. Eu creio que está disponível online. Pá, é assim muito fora, é muito interessante. Recomendo. Falaste dos efeitos especiais. Como é que se faz efeitos especiais em cinema de animação? É. Há ali uma pessoa no público que sabe. Depende dos efeitos especiais. Claro, ia Queres ver? falar, fala tu. Ok. Efeitos especiais, estamos a falar. Vamos falar aqui do 2D, que é onde eu trabalhei mais. Eu faço compositing, ou seja, eu pego nas animações, nos cenários, nos efeitos e misturo tudo. Ponho tudo numa imagem coerente em que, por exemplo, as personagens não vêm já com a iluminação certa do cenário, então eu tenho que pôr com a mesma iluminação e os efeitos, falando em 2D, eles são desenhados, como na animação das personagens, e são colocados e nós temos que metê-los coerentes com pronto, tudo o resto. Efeitos podem ser, mais uma vez, desenhados, podem ser gerados por. Não sei dizer em português, mas em inglês é procedural, ou seja, nós temos certos parâmetros e temos que colocá-los de maneira a que o efeito funcione, exatamente. Por exemplo, partículas ou fogo. Muitas das vezes também pode ser usado stock footage, ou seja, imagens reais, e nós temos que incorporar também. E às vezes não se nota, às vezes é um fuminho que aparece ou nevoeiro que gradualmente fica mais forte. Ou seja, os efeitos especiais, na verdade, é muita coisa, não é só aquela explosão que está no background enorme, é tudo o resto que incorpora. Uma sopa. Uma sopa. E eu disse que era mais uma pergunta, mas acho que tem mais outra. No meio de tudo, e sempre quando pensamos no filme de animação, além da imagem, que nos transmite muito, outra coisa que nos envolve completamente é o som. A parte dessa sonoplastia, fazer não só as vozes dos personagens, mas também todos os efeitos especiais, os passos dos bonecos a andar, ou outros. Como é que se incorpora tudo isto e se chega à fórmula? Eu acho que a Catarina tem um bom exemplo, pelo menos através da Naiola, não é? Sim, Do e filme que realizaste, que ajudaste a realizar. sim, porque a Naiola, na longa-metragem, nós trabalhámos durante muito tempo a animação, a pintura, e depois quando começámos a trabalhar o som, bem, é outro filme. Não é um filme diferente, mas o impacto que o som tem. Eu lembro-me da primeira vez que fomos a fazer um teste numa sala de cinema com o som final. A sonoplastia, a música, o design de som, porque depois o design de som coloca os sonzinhos todos no sítio, faz as transições entre as músicas, controla os volumes, as vozes, caso os filmes tenham diálogo. Bem, é uma experiência, sobretudo quando trabalhas tanto tempo só com a imagem. E estás a ouvir, normalmente tu tens os sons de referência, porque quando se trabalha num filme, temos o storyboard, os desenhos, e depois pomos esses desenhos em vídeo, que é o que se chama animatic, já com os tempos mais ou menos certos. Ou seja, eu quero que um determinado plano dure 2 minutos. Então aquele desenho vai durar 2 minutos. Depois os animadores também sabem que aquilo são 2 minutos de animação. 2 minutos é bastante, mas se for numa curta, às vezes são segundos, mas numa longa, sobretudo numa longa, 1h20, estarmos a ver um animatic só com sons de referência, que são gravações às vezes que fazemos para sabermos que aqui queremos passos, aqui a pessoa fala, que normalmente as vozes são gravadas antes para conseguirmos fazer o lip sync na animação.
e depois vamos para um estúdio fazer os passos que um estúdio de sonoplastia é das coisas mais fantásticas que existe, porque tu tens tudo o que puderes imaginar de materiais, de metal, madeira, canecas, vasos, tudo. E os sons que nós ouvimos são criados às vezes a partir de coisas que nós não imaginávamos. Por exemplo, passos em que tipo de chão é que estás? É terra? É metal? É madeira? É o quê? É contraplacado? E eles conseguem criar o som de acordo com tudo isso. E há coisas que, ah, por exemplo, na Naiola nós temos uma planta que é a Welwitschia, que é uma planta que existe em Angola pré-histórica. E aquela planta tem um som que parece cabedal. Eles começaram a testar com cabedal e de repente aquilo não é natural, mas ao mesmo tempo parece. É uma mistura, tu consegues criar coisas completamente fora e dar uma. Criar ali uma imersão nos filmes que é. Uau! E depois tens a composição musical, normalmente os realizadores te explicam mais ou menos o que é que imaginam para aquela cena mais emotiva, é para chorar, não é para chorar, é para rir, é para... E depois o compositor cria. Um grande desafio e o designer de som normalmente tem esse trabalho, tu tens de tentar que os sons, por exemplo, a música é importante, mas também não pode ser importante ao ponto de se sobrepor à imagem, nem a imagem à música. Tem de haver ali um equilíbrio entre todos esses sons para chegar à sala de cinema e ser aquilo que nós vemos. Mas has de experimentar ver um filme sem som e depois com o som. É uma experiência. Falando de filmes com som, claro. Esses faz mesmo, porque são construídos e imaginados para ter som, quando não tinham. Aí também, eu acho, de facto é incrível aquilo que se consegue criar e como é que se consegue construir um filme. É isso, pronto. Sou muito apaixonada por animação e começo a viajar. Pronto. E não havendo mais perguntas aqui do nosso público também, damos por encerrada esta sessão de Geek Magazine e mais uma vez muito obrigado por terem estado presentes, por terem aceitado aqui o convite para estar nesta sessão de Geek Magazine e muito obrigado à FNAC por nos dar aqui este espacinho para termos esta conversa. Já sabem, Geek Magazine todos os meses na FNAC da Guia e na FNAC de Faro, uma vez em cada uma das lojas, segunda quarta-feira do mês na FNAC de Faro, quarta-feira do mês na FNAC da Guia. E disponível online nas páginas do Capítulo M, Instagram, YouTube e podcast. Uau! Muito obrigado. Obrigada. Incrível! Obrigada, muito obrigada. Foi muito fixe. Obrigado.